Você já se perguntou por que, depois de tantas noites orando, ainda parece que Deus está em silêncio? Quantas vezes você já se pegou ajoelhado, sozinho, no meio da madrugada, buscando uma resposta, uma palavra que alivie sua dor, que dê sentido ao caos em que você se encontra, e nada. O silêncio de Deus, como uma capa escura, nos envolve e nos faz questionar tudo o que sabemos sobre fé. Mas, e se esse silêncio não for um abandono, mas um convite a algo muito maior? A promessa de Deus é clara. Ele nos ouve. Ele vê a dor que nos corrói. Mas o que acontece quando Ele não responde da maneira que esperamos? O que acontece quando, ao invés de uma palavra de consolo, Ele nos dá apenas silêncio? A dor que você sente ao esperar por algo que parece nunca chegar é real. Mas nessa espera, Deus não está distante. Ele está trabalhando em você, forjando uma fé mais profunda, mais resiliente, mais verdadeira. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando oramos, muitas vezes buscamos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus não funciona como um simples solucionador de problemas. Ele quer que confiemos nele, mesmo quando não entendemos o silêncio, mesmo quando o desespero tenta tomar conta de nossos corações. Ele quer nos ensinar a depender dele e não de nossas próprias forças. Mas o que acontece quando o silêncio se torna insuportável? O que você faz quando o medo começa a invadir sua mente, quando as dúvidas sobre sua fé começam a crescer como uma sombra? Se você está passando por isso, é aqui que a verdadeira luta começa. Eu sei o que você sente. A sensação de estar orando e, ao mesmo tempo, se sentindo cada vez mais distante de Deus. Mas, na realidade, esse silêncio pode ser um presente. Pode ser uma oportunidade para algo muito maior se manifestar em sua vida. Porque na falta de palavras é quando você realmente começa a escutar. Vamos ser honestos. Quando Deus se cala, nossa fé é desafiada como nunca. As orações que antes eram respostas rápidas começam a parecer ecos distantes. A dor do silêncio se torna quase insuportável. E é exatamente nesse momento que nossa fé é purificada. Lembra-se de Jesus no jardim do Getsêmani? Ele orou com lágrimas, suando sangue, mas Deus não respondeu da maneira que ele esperava. Ele foi para a cruz, sem uma palavra de alívio, sem uma intervenção divina. Mas, naquele silêncio, algo poderoso aconteceu. A obediência de Cristo à vontade do Pai, mesmo em dor e silêncio, mudou o destino da humanidade. E você? Está disposto a confiar no silêncio de Deus? Está pronto para enfrentar sua própria noite escura da alma com fé, mesmo quando as palavras de consolo não vêm? Porque é no silêncio que nossa fé é forjada, é ali que nossa confiança é testada. Você vai continuar orando, mesmo quando parecer que Deus está distante? O silêncio de Deus não é um abandono, mas um convite à intimidade. Quando Ele se cala, é porque Ele quer que você cresça, quer que você confie mais profundamente, quer que você viva uma fé genuína, que não dependa de respostas rápidas, mas de uma confiança inabalável no seu caráter e nos seus planos. Mas você não está sozinho nessa jornada. A Bíblia nos assegura que Deus está sempre conosco, mesmo quando o céu parece em silêncio. Em Romanos 8, 28, somos lembrados: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O silêncio de Deus pode ser o instrumento que Ele usa para moldar você, para te preparar para algo grandioso. Não perca a fé. A resposta virá no tempo perfeito de Deus e será mais do que você poderia esperar.
Então, da próxima vez que você se encontrar orando na madrugada, sentindo o peso do silêncio, lembre-se, é no silêncio que Deus está trabalhando em você. É nesse momento que Ele está te chamando para confiar, para crescer e para se aprofundar no seu amor. O que você faz agora, durante esse silêncio, é o que vai definir a profundidade da sua fé amanhã. Você já se perguntou o que o silêncio de Deus realmente revela sobre sua fé? Quando você se encontra em um momento de angústia, orando fervorosamente, esperando uma resposta que nunca chega, o que é que realmente está acontecendo? Talvez você tenha feito uma promessa a Deus, talvez tenha feito um voto, mas, ao invés de uma resposta direta, Deus te deixa em silêncio. Isso, meu amigo, é mais revelador do que você imagina. O silêncio não é a ausência de Deus, é uma oportunidade para descobrir quem você realmente é na presença dele. Parece que o silêncio de Deus é uma das maiores provações da nossa fé. E se eu te dissesse que, na verdade, Ele está falando mais alto do que qualquer resposta direta poderia falar? Às vezes, Deus nos deixa em silêncio porque Ele quer que nossa fé seja testada de uma forma mais profunda. Ele quer saber se você vai confiar nele mesmo quando não entende o porquê das coisas. Deus sabe que a verdadeira fé não é aquela que se apega às respostas rápidas e fáceis, mas aquela que se mantém firme mesmo quando as palavras não chegam. Em 1 Pedro 1, 6, 7, a Bíblia fala sobre o propósito do sofrimento. Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, tenhais sido contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O silêncio de Deus é uma provação. Ele permite que você passe por esse momento de incerteza, porque Ele sabe que é através dessa prova que sua fé será purificada. E quando você estiver do outro lado, você verá que sua fé será mais valiosa do que o ouro mais puro. Mas o que acontece quando a dor do silêncio se torna insuportável? O que acontece quando você começa a questionar tudo o que você sabe sobre Deus? Quando a fé começa a vacilar e você começa a duvidar se realmente vale a pena continuar esperando? Esse é o ponto em que a verdadeira revelação acontece. Quando você chega ao fundo do poço, quando você sente que não pode mais esperar, é quando Deus entra em cena de uma maneira que você jamais imaginou. O silêncio se torna a preparação para algo ainda maior. É quando você é forçado a depender totalmente de Deus, a confiar completamente em sua sabedoria e em seu tempo. A Bíblia nos ensina que o silêncio de Deus não é um abandono, mas uma oportunidade para confiar ainda mais. Lembra-se de quando Davi orava em silêncio, esperando por uma resposta que demorava a vir? O Salmo 41 diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi não foi abandonado no silêncio. Ele foi ouvido, mas no tempo perfeito de Deus. E no fim, o que Davi descobriu foi que a espera não era um peso, mas uma preparação para o que Deus tinha para ele. Agora imagine o seguinte: quando Deus se cala, Ele não está te ignorando. Ele está te preparando para algo maior. A sua fé não será mais a mesma depois desse período de silêncio. Você vai se tornar mais forte, mais resiliente, mais dependente de Deus. Esse silêncio não é uma punição, é uma oportunidade para um crescimento profundo que você não experimentaria de outra maneira. Deus não quer que você dependa das respostas imediatas, mas que você desenvolva uma fé sólida, capaz de suportar até os momentos mais difíceis. Portanto, da próxima vez que você se encontrar orando e parecer que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele não te esqueceu. Ele te ama tanto que permite o silêncio para que você possa crescer e ser moldado em algo ainda mais forte.
O silêncio é, na verdade, uma grande revelação da profundidade da sua fidelidade. E no final, quando você menos esperar, Ele irá revelar sua resposta e você verá que tudo valeu a pena. Você já parou para pensar por que, em tantos momentos da Bíblia, Deus escolheu a madrugada para se revelar? O que há de tão especial nesse horário, quando o mundo inteiro parece adormecer e tudo ao redor está em silêncio? Talvez você já tenha experimentado o que muitos chamam de a presença de Deus durante a madrugada, em um momento de solidão profunda, quando você se encontra mais vulnerável, mais aberto. Mas será que a madrugada tem um papel ainda mais profundo na nossa caminhada de fé? O que se esconde nas madrugadas que Deus quer que você descubra? Quando lemos as Escrituras, vemos grandes homens e mulheres de Deus encontrando o Senhor nas primeiras horas do dia. Lembra de Jesus? Ele se retirava para orar de madrugada, longe das distrações do mundo. Em Marcos 1:35, diz que, levando-se de madrugada, ainda bem escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus sabia que a madrugada era o momento perfeito para se conectar com o Pai. Não havia interferências, não havia pressa, apenas um tempo íntimo de entrega. Mas por que Deus escolheu a madrugada? O que a torna tão poderosa? A madrugada é um momento em que os nossos corações estão mais receptivos. Quando tudo está em silêncio, não há o barulho constante do mundo para nos distrair. No entanto, é exatamente nesse silêncio que a maioria de nós encontra a inquietação. Você já percebeu como, quando o mundo desacelera, você sente o peso de suas preocupações? Não há onde esconder o que está no fundo da sua alma. Mas, paradoxalmente, é justamente nesse momento de vulnerabilidade que Deus quer falar com você de uma forma que Ele não pode durante o dia. A madrugada é quando você pode finalmente estar sozinho com Deus. Não há pressa, não há exigências, não há responsabilidades. Em Mateus 6:6, Jesus nos diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Quando você ora nas madrugadas, em um momento onde só Deus e você estão presentes, o Senhor promete se revelar de uma maneira única. Ele deseja que você seja honesto, vulnerável, sem máscaras, sem a distração do mundo ao seu redor. Mas aqui está o choque de realidade. Muitas vezes, as madrugadas não são momentos tranquilos de conexão. Elas podem ser, na verdade, momentos de luta interior, de ansiedade, de medos que vêm à tona. Você já se viu orando, mas no fundo da sua alma sente-se mais distante de Deus do que nunca? Esse é o ponto onde a verdadeira transformação acontece. Deus escolhe os momentos mais difíceis da nossa vida para nos moldar. Quando você se entrega à oração na madrugada, você não está apenas buscando a presença de Deus. Você está sendo forjado no processo. A Bíblia é clara, a madrugada é um tempo de preparação. Deus usa a quietude da noite para nos revelar sua vontade, para fortalecer nossa fé. Mas o que você faz quando o silêncio é profundo e as respostas não vêm imediatamente? Você desiste, você se entrega ao medo e à dúvida, ou você se mantém firme, sabendo que a presença de Deus está mais próxima do que você imagina? A madrugada não é apenas um momento de espera, mas de preparação. Cada oração, cada suspiro, cada lágrima derramada nas primeiras horas do dia tem um propósito. E o mais belo é na madrugada que muitas revelações ocorrem. É quando você está mais sensível ao que Deus quer mostrar, mais receptivo à sua voz. Em Salmos 5:3, o salmista diz: "Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Na madrugada, você se coloca em uma posição de espera, de confiança de que, mesmo no silêncio, algo poderoso
está acontecendo. É como se Deus estivesse preparando o seu coração para algo grande. Então, da próxima vez que você se encontrar orando na madrugada, não se apresse em buscar respostas rápidas. Entenda que este é um momento divino, um tempo escolhido por Deus para se revelar de maneiras que você não poderia compreender em nenhum outro horário do dia. Ele está te chamando para algo mais profundo, algo mais íntimo. A madrugada é onde o coração de Deus e o seu se encontram e onde muitas vezes sua vontade é revelada de forma clara e transformadora. Você já percebeu como, em meio ao silêncio da madrugada, o peso do seu coração pode ser aliviado de uma forma que não conseguimos explicar? Quando oramos nesse horário, a sensação é que algo muda, algo profundo acontece. Mas o que exatamente é isso? O que realmente acontece quando você se entrega ao silêncio e à solitude da madrugada, ouvindo mais o que Deus tem a dizer do que as preocupações do seu próprio coração? A Bíblia nos ensina que é na quietude e na reflexão que Deus nos encontra de maneiras que não podemos experimentar durante o tumulto do dia. No Salmo 46:10, Deus diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Muitas vezes a oração não é apenas sobre pedir ou falar, mas sobre ouvir e silenciar. E, curiosamente, é no silêncio da madrugada que você está mais apto a ouvir sua voz, porque de alguma forma o mundo inteiro parece diminuir e só você e Deus permanecem. Você já experimentou essa sensação de conexão profunda durante a madrugada? Em momentos de total quietude, o coração começa a sentir uma paz que não faz sentido no contexto da situação que você vive. Deus começa a falar de uma maneira mais clara, mais íntima. É um toque suave, um direcionamento sutil, mas poderoso. Essa sensação não vem com um som estrondoso ou uma voz audível, mas como uma intuição suave, como se algo dentro de você fosse colocado no lugar certo. Você começa a perceber que não está mais orando para ser ouvido, mas para ouvir. A oração da madrugada traz algo mais. Ela é uma abertura para o movimento do Espírito Santo de uma forma única. Lembra de como o Espírito Santo agiu de forma intensa e poderosa na vida de muitos servos de Deus nas madrugadas? Em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas estavam na prisão, à meia-noite, orando e cantando louvores a Deus, e de repente sobreveio um grande terremoto, de sorte que os fundamentos da prisão se moveram. Não era apenas a oração deles que estava em jogo, mas a resposta de Deus, que vinha de maneira sobrenatural. Agora, imagine-se nessa mesma situação. Você na madrugada, orando, buscando direção, buscando consolo, buscando alguma confirmação. E então, no momento certo, uma sensação de paz inunda seu coração. Não é uma resposta imediata, mas é como se Deus estivesse colocando um sinal em você, como se Ele estivesse dizendo: "Eu estou aqui e você não está sozinho." Nesse silêncio profundo, Deus começa a trabalhar no que você nem sabia que precisava. Ele revela ao seu coração verdades que estavam escondidas, curando feridas antigas e revelando sua vontade de uma forma mais clara. E é aqui que ocorre a virada. A oração da madrugada não apenas traz paz, mas também clareza. No silêncio, você começa a perceber a verdade de Deus de forma diferente. O que parecia confuso ou difícil de entender começa a fazer sentido. Deus revela o que está escondido em seu coração e o que Ele deseja de você. Mas a grande questão é: você está preparado para ouvir o que Ele tem a dizer? Muitas vezes, nós não queremos a verdade. Preferimos as respostas fáceis. Mas Deus, na madrugada, nos dá a oportunidade de encarar a verdade sem máscaras. A revelação da madrugada é poderosa, mas também desafiadora. À medida que Deus fala e você ouve, você é convidado a tomar uma decisão. O que fazer com essa verdade? Como você vai agir com o que foi revelado?
A madrugada é, portanto, o momento perfeito para Deus te desafiar a ser mais do que você é, a ser alguém mais próximo dele, a viver de acordo com sua vontade. O que acontece na madrugada, quando você realmente escuta, não é apenas uma conversa com Deus, é uma transformação profunda. Você é moldado, purificado, renovado. E essa renovação, esse novo entendimento, é o que vai te levar para um novo nível na sua caminhada com Deus. Na verdade, ao orar de madrugada, você não está apenas esperando que Deus te revele algo novo, mas está se permitindo ser transformado pela sua verdade. Deus não apenas fala, Ele age. E na madrugada, Ele se revela a você de uma maneira única, fazendo de você alguém mais forte, mais sensível à sua voz, mais comprometido com seu propósito. É nessa madrugada que você será moldado para ser uma versão mais próxima dele. E esse processo de revelação e transformação não tem preço. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você ora nas madrugadas? Quando o mundo está em silêncio, quando todos ao seu redor estão dormindo, você se encontra diante de um campo de batalha invisível. A madrugada, muitas vezes, não é apenas um momento de descanso espiritual, mas sim um campo de batalha onde forças espirituais estão em jogo. Mas o que isso significa para você? E o mais importante, o que você está fazendo para aproveitar esse momento crucial? A Bíblia não deixa dúvidas de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais que estão em constante conflito conosco. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando você ora de madrugada, está entrando em uma guerra espiritual, onde a oração é a sua principal arma. Mas por que a madrugada? Por que esse horário específico é tão crucial para a batalha espiritual? A resposta é simples, mas profunda. É durante as horas de silêncio, quando o mundo está imerso no descanso, que as forças do mal tentam atacar de maneira mais sutil. Elas aproveitam a fraqueza da mente e do corpo, e é nesse momento que você, ao se entregar à oração, ativa a proteção divina sobre sua vida. Orar de madrugada não é apenas um ato de devoção, mas uma resistência contra os ataques espirituais que muitas vezes são invisíveis, mas extremamente poderosos. No entanto, a batalha não é apenas contra as forças externas, mas contra nossas próprias lutas internas. Quando o Espírito Santo nos guia nas madrugadas, ele também revela o que está em nosso coração, o que precisamos entregar, o que precisamos vencer dentro de nós mesmos. O medo, a ansiedade, os desejos de controle, tudo isso se torna mais forte quando estamos sozinhos à noite, sozinhos com nossos próprios pensamentos. Mas a boa notícia é que durante esse tempo é quando você mais pode ouvir Deus. Quando você se coloca em oração, você ativa o poder de Deus para enfrentar essas batalhas interiores. E aqui vem a virada emocional. Você sabia que sua oração na madrugada pode desarmar as forças do mal antes que elas se manifestem? Como em 2 Coríntios 10:4, onde Paulo nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando você ora, você não está apenas se preparando para um dia melhor, mas está destruindo fortalezas espirituais que poderiam te prender. Suas orações não são apenas palavras, mas ações poderosas que transformam a realidade ao seu redor. O simples ato de orar de madrugada, na verdade, é uma batalha travada e vencida no mundo espiritual antes que você até perceba. Imagine agora, enquanto o mundo dorme, você está em pé, orando, resistindo aos ataques do inimigo, protegendo sua mente, sua família, sua fé. Você está participando de uma guerra invisível,
onde cada palavra dita no escuro da madrugada é um golpe contra as forças que tentam tirar sua paz. Você não está sozinho nessa batalha, mas com o poder do Espírito Santo agindo em sua vida. As forças espirituais não podem resistir a uma oração sincera e cheia de fé. Quando você se entrega a esse momento, está ativamente construindo um escudo ao redor de sua vida, sua casa e tudo o que é importante para você. Portanto, da próxima vez que você se encontrar orando na madrugada, não encare isso apenas como um momento de tranquilidade ou busca de conforto. Entenda que você está em uma batalha espiritual e sua oração é uma arma poderosa contra o mal. Cada momento de oração na madrugada é um passo mais perto de uma vida mais forte espiritualmente, mais protegida, mais alinhada com os planos de Deus para a sua vida. Não subestime o poder do que acontece na madrugada. É ali que você é fortalecido, renovado e protegido para enfrentar o que vier pela frente. A próxima vez que sentir o peso do silêncio durante a madrugada, lembre-se de que esse é o campo de batalha onde sua fé será forjada, onde sua força será renovada, onde você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantas orações e lutas, ainda sente que algo está faltando? O que realmente acontece quando você persiste dia após dia, noite após noite, orando nas madrugadas? O silêncio de Deus, que por tanto tempo parecia insuportável, começa a se tornar um campo de treinamento espiritual. Mas há um preço a ser pago: a perseverança. Orar na madrugada não é apenas sobre esperar por respostas, mas sobre se fortalecer, ser moldado para o que está por vir. E, nesse processo, você descobre algo surpreendente. É na perseverança que você encontra sua verdadeira força. No início, a oração na madrugada pode parecer um esforço fútil. Você ora, mas as respostas não vêm. Você se sente exausto, talvez até se perguntando se realmente está fazendo diferença. Mas o que acontece quando você persiste, mesmo sem ver resultados imediatos? A Bíblia nos ensina que, quando perseveramos, nossa fé se torna mais sólida e resiliente. Em Tiago 1:3-4 encontramos: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. Essa perseverança, que começa com orações na madrugada, vai forjando em você uma fé inquebrantável, capaz de resistir às adversidades da vida. Você sabia que o silêncio de Deus na madrugada é, na verdade, um convite para você crescer em paciência e resistência? A palavra paciência não significa simplesmente esperar sem fazer nada. Ela envolve uma confiança ativa, uma fé que não se abala mesmo quando o mundo à sua volta está em caos. Quando você ora de madrugada e Deus não responde de imediato, Ele está trabalhando algo maior em sua vida. O silêncio de Deus não é uma ausência, mas uma preparação. Ele te molda, te prepara para algo que você ainda não consegue enxergar, mas que com o tempo fará total sentido. Agora, aqui está o choque de realidade. Quando você persevera, você não está apenas esperando por uma resposta. Você está sendo moldado para ser a pessoa capaz de receber a resposta. Deus não quer apenas que você tenha fé, mas que sua fé seja forte o suficiente para sustentar a bênção que Ele está preparando para você. E para isso é preciso paciência. Em Romanos 5:3-4 encontramos: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Cada madrugada de oração, cada momento de silêncio está formando em você essa paciência que traz uma esperança inabalável.
Você pode sentir que está em um beco sem saída, que as suas orações não estão sendo ouvidas, mas a verdade é que cada oração está sendo registrada. Cada momento de fidelidade está sendo recompensado. E no final, o que você vai descobrir é que a verdadeira resposta de Deus não é apenas sobre o que Ele te dá, mas sobre quem você se torna durante a espera. Ele quer que você cresça, que sua fé seja forjada no fogo da perseverança. Só assim, quando a resposta finalmente chegar, você será capaz de reconhecer o que Deus estava fazendo em sua vida durante todo esse tempo. E há algo mais importante: a oração da madrugada, especialmente quando persiste, cria em você uma resistência que vai além das circunstâncias momentâneas. Você aprende a depender de Deus e não das respostas rápidas. A persistência traz à tona o melhor de sua fé. Ela te ensina a confiar não no que você vê, mas no que você crê. Ela te ensina a andar pela fé e não pela vista. Quando você persevera, o que antes parecia impossível se torna uma realidade, porque você aprendeu a confiar em Deus, mesmo no silêncio. Portanto, ao olhar para trás e perceber que o silêncio de Deus nunca foi uma ausência, mas uma oportunidade de ser moldado, você se dá conta de que cada madrugada em oração está te preparando para algo muito maior do que uma simples resposta. Você está sendo transformado para receber o que Deus tem guardado para você, porque você perseverou. Sua fé, forjada no silêncio e na espera, agora é mais forte, mais firme e pronta para suportar qualquer desafio. E no final, quando você receber a resposta, você entenderá que a verdadeira bênção não foi apenas a resposta em si, mas a transformação que ocorreu enquanto você esperava. Você já parou para refletir sobre o que acontece quando Deus finalmente responde após a perseverança na madrugada? Talvez você já tenha passado por longos períodos de oração, momentos de silêncio, onde o desespero parecia querer tomar conta, mas no fundo, algo em seu coração dizia para continuar. O que você não sabia é que cada madrugada de oração estava te preparando para algo maior. Algo que não apenas transformaria sua vida, mas também moldaria sua alma de uma maneira que você jamais imaginou. Agora, chegou o momento de entender o impacto real dessa jornada e o que Deus quer fazer com você, através de você. Quando você persiste na oração, especialmente na madrugada, você não está apenas esperando uma resposta rápida ou um alívio imediato para a sua dor. Você está sendo moldado por Deus para ser a versão mais forte de si mesmo. No silêncio, Ele estava te preparando para algo mais profundo. Quando Deus finalmente responde, não é apenas sobre o que Ele te dá, mas sobre quem você se tornou nesse processo. O silêncio de Deus é como uma fornalha que purifica o ouro. Você entra na noite em oração, mas sai dela transformado, mais forte, mais resoluto. A Bíblia nos mostra isso claramente. Em Jeremias 29:11, Deus diz: "Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." O fim que você deseja não está nas respostas imediatas, mas na transformação que você vive enquanto espera. Cada madrugada de oração, cada momento de silêncio foi um passo para que você se tornasse mais parecido com Cristo. O propósito de Deus não é apenas responder às suas orações, mas te transformar enquanto você ora. Mas aqui está a virada. Quando a resposta de Deus finalmente chega, ela não é sempre o que você imaginou. Não é apenas uma simples solução para o seu problema, mas muitas vezes é uma mudança de perspectiva. Deus, em sua sabedoria infinita, responde de maneira que você jamais teria antecipado. Às vezes, a resposta não vem como você espera, mas é exatamente o que você precisa para a próxima fase da sua jornada.
Você está pronto para ser surpreendido? Está disposto a aceitar a resposta de Deus, mesmo que ela não se encaixe nos seus planos? Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você ora na madrugada e aguarda pacientemente, você está se colocando na posição de receber a resposta de Deus, sabendo que Ele tem um plano maior para você. E o que você pode não entender agora, com o tempo, fará todo o sentido. Agora pense sobre isso. A oração de madrugada não é apenas sobre o que você espera de Deus, mas sobre a intimidade que você ganha ao se entregar a Ele. Cada vez que você se dobra diante de Deus durante esse momento de silêncio, você está se abrindo para uma transformação espiritual que vai muito além daquilo que você pode ver. Quando a resposta chega, ela traz consigo uma revelação poderosa sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Ele não só te ouviu, mas usou o tempo de silêncio para te moldar, para te ensinar a depender dele, para te mostrar a sua visão maior para a sua vida. Portanto, a verdadeira recompensa não é simplesmente a resposta à oração. A verdadeira recompensa é quem você se tornou durante o processo. E quando a resposta finalmente chegar, você perceberá que Deus estava trabalhando em você de maneiras profundas que você jamais imaginaria. Você não será mais o mesmo. Sua fé será mais firme. Sua esperança será mais forte. Sua confiança em Deus será inabalável. A resposta de Deus será uma confirmação de que, no final, todo o processo valeu a pena. Porque ao final de cada madrugada em oração, você encontrará a paz de que tanto precisa e, mais importante, se descobrirá mais próximo de Deus do que nunca. Eu sei que essa jornada de oração, especialmente nas madrugadas, pode ser desafiadora, mas também é onde Deus trabalha de maneira profunda em nossas vidas. O fato de você estar aqui, buscando entendimento e crescimento, já é um grande passo na sua caminhada espiritual. Agora, eu quero saber de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que mais tocou seu coração. E se você não souber o que escrever, apenas coloque "Sou grato a Deus", para sabermos quem ficou até o final e está comprometido em crescer na fé. Isso vai nos ajudar a continuar gerando conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que te ajudarão a fortalecer sua caminhada espiritual. E ao final deste vídeo, deixamos mais 2 vídeos recomendados, com reflexões que podem te impulsionar ainda mais no seu propósito com Deus. Continue firme na sua jornada e que Deus abençoe cada passo seu.